Vamos ao lance então, colocar o gol anulado, né, do Vasco, o gol marcado pelo Paulinho, que naquele momento daria o empate ao Vasco que estava perdendo o jogo, né, PC? Então, vamos ao lance. Tava 0x0. Tava 0x0 ainda, o Palmeiras não tinha feito gol, verdade. 1x0 para o Vasco. Vamos ao lance, né? O cruzamento lá da esquerda, o Verratti cabeceia, o Murilo tem uma ação ali salvando o gol, a bola volta para o Verratti, que chuta a bola para o meio da área, e ela para fora da área, e ela sobra ali para o Paulinho, que faz o gol. Em campo, o assistente Vitor Hugo dos Santos não observou essa posição do Verratti, a jogada foi analisada pelo VAR, chegaram à conclusão que ele estava em posição de impedimento, né? O pé direito dele ali a vermelha é do ataque, a azul da defesa, portanto ele estava mais próximo da linha de meta do que o gol, estava em posição de impedimento. O que eu quero chamar a atenção dessa jogada é para a ação do Richard Rios, porque no primeiro momento o Verratti cabeceia a bola, o Murilo tem uma ação para salvar o gol, essa bola volta para o Verratti, e agora na câmera 1 vai ser legal para a gente observar a ação do Richard Rios, a maneira como ele vai para essa bola, com total consciência, com total controle, de uma maneira deliberada, afastando essa bola da área, tirando essa bola da área. E essa ação do Richard Rios já é uma segunda jogada, dá início a uma outra jogada. Portanto, a fase de ataque ali, ela começa novamente quando o Paulinho domina essa bola. Aquela primeira jogada que o Verratti estava em posição de impedimento, a partir da ação, se a gente puder parar aqui só um minutinho, por favor, a gente pode parar aqui só um minutinho. O Verratti está em posição de impedimento. O assistente não observou no campo de jogo. Se ele faz o gol, né, o assistente não viu, o VAR vai analisar a posição dele e o gol vai ser anulado. Ok, Murilo salvou o gol, agora a gente pode soltar. Aí o Verratti, essa bola vem para o Verratti. Se o Verratti chuta e faz o gol, ainda está na consequência da primeira fase de ataque, da primeira jogada de ataque. Se o Verratti dá esse passe para o meio da área e um companheiro dele faz o gol, ainda é a primeira jogada de ataque. Mas a partir do momento que o Verratti cabeceia, o Murilo tira a bola, o Verratti chuta essa bola no meio da área. Para só um minutinho, por favor. Podia voltar lá no Richard Rios. Antes da bola chegar no Richard Rios, por favor. Aqui. Aí o Verratti joga essa bola para o meio da área. Se esse passe dele sobra para um jogador do Vasco que concluísse em gol, impedimento. Porque ele estava em posição de impedimento e ainda era considerada a primeira jogada de ataque, porque aquela ação do Murilo ali é salvando o gol, ok? Essa bola vem para o meio da área. E olha só a ação do Richard Rios, totalmente controlada, uma ação deliberada, e a partir desse momento a defesa do Palmeiras passa a ter a posse da bola, a partir dessa ação do Richard Rios, que é deliberada, não é aquela bola forte, aquela bola que desvia, uma bola rebotada, não, é uma ação consciente, deliberada, e a partir desse momento tem a posse de bola, o time do Palmeiras, um pouquinho antes, ele se movimenta, pode até voltar um pouquinho antes, olha só, ele vem ao encontro da bola, olha só onde ele está posicionado, ele vem ao encontro da bola e tem uma ação completamente deliberada e essa bola sobra para o Paulinho e aí já é uma outra jogada, portanto, fora do protocolo do VAR. O VAR checou a posição de impedimento do Verratti, mas a partir do momento dessa ação do Richard Rios, já é uma outra jogada, o VAR não poderia mais... Só para ficar claro para quem está em casa, então, PC, se aí, ao invés do Richard Rios, tivesse um jogador do Vasco e ele chutasse a bola para o gol teria de ser anulado. O gol seria anulado em função da ação do Verratti, que estava em posição de impedimento, cabeceou, essa bola foi tirada pelo Murilo, o Verratti dá um passe, ele está em posição de impedimento, dá um passe para um companheiro que teria marcado o gol seria irregular. Provavelmente, né, provavelmente não, certeza que o assistente não conseguiu identificar o posicionamento do Verratti, que não era um lance fácil de impedimento. Com o áudio do VAR, depois a gente vai poder analisar. Porque se o assistente tivesse feito o delay, o chamado delay, né, tivesse observado a posição, olha, eu vou esperar, porque é uma posição muito ajustada, eu vou esperar o Verratti, cabeceou o Murilo, tirou o Verratti, jogou essa bola para o meio, quando o Verratti jogasse essa bola para o meio da área, ele já levantaria, porque a jogada não teria concluído o gol. O Wilton apitaria, acabou a polêmica. Mas a partir do momento que o assistente não viu esse impedimento em campo, o VAR só poderia anular o gol se essa ação fosse do Verratti direto no gol ou um passe ali, ainda em ação da primeira jogada, e esse gol, se esse gol tivesse sido feito por um companheiro dele. A partir dessa ação do Richard Rios, é uma outra jogada, uma ação deliberada, começa uma nova jogada e a outra fase de ataque é a partir do domínio, a obtenção da bola na fase de ataque é a partir do segundo domínio ali do Paulinho,
portanto, gol legal e um erro de protocolo, porque já não era mais a fase de ataque, um erro, uma péssima intervenção do árbitro de vídeo. Confesso que é um lance bem educativo, porque eu, se tivesse no árbitro de vídeo, eu também teria anulado o gol, né? Porque para mim era uma sequência ali, tudo uma sequência do lance. Bom tá o PC aqui porque acho que ficou bem claro o erro do VAR nesse caso. Esse erro, então, acaba na conta do árbitro de campo, então. Porque ele poderia ter feito essa leitura que você fez. Mas do vídeo, né, PC? O erro é do árbitro do VAR. É uma interferência do VAR, porque no campo de jogo, o Wilton e nem o assistente até poderia ter. Mas o Wilton, ele viu esse lance todo. Eu tô entendendo o que o Grafite está falando. Se ele tá esperto com a regra na cabeça, ele fala, vá, opa, não, começou uma outra jogada ali. E ele poderia ter validado o gol. Sim, poderia. Mas o erro maior é do VAR. O erro maior é do VAR. Mas na comunicação, o Wilton, esperando toda a comunicação, o Wilton sim poderia comentar assim, olha, o que vocês estão checando? Qual a checagem que está sendo feita? Olha, estamos verificando a posição. Olha, mas a partir daquela posição já teve uma ação do Richard Rios. Inclusive, nessa situação, o gol nem poderia ter sido anulado diretamente. O Wilton necessariamente teria que ir ao monitor, porque a gente descartaria a posição, né? A posição do Verratti, e o Wilton teria que ir ao monitor para analisar essa ação, porque aí passa a ser a jogada interpretativa. A gente está falando não mais do factual da posição do Verratti, sim da interpretação do Richard Rios. O Wilton faria essa revisão. Mas a intervenção do VAR, a partir do momento que essa bola é tirada, encerrou a primeira jogada, já está fora do protocolo, porque ele analisa assim, dentro da fase de ataque, ele deve analisar de que maneira a equipe obteve a bola, o ataque, maneira limpa lá, passe ali no meio do campo, foi lá na ponta esquerda, e na análise da jogada ele tem que observar se a defesa teve a posse da bola. Né? Aquela ação do Murilo, não, estou só desviando, estou salvando um gol, mas a ação do Richard Rios é uma ação deliberada, ele tem controle do movimento, não é uma bola desviada, rebotada, uma ação absolutamente clara, deliberada, e aí iniciou uma nova jogada, portanto, gol legal do Paulinho.